Continuando, agora entrando no período experimental, que aí os métodos de análise do sangue, da urina, começaram a evoluir. Aqui a gente tem grandes avanços. Ele se dá basicamente durante o século XIX. Então a gente tem, em 1815, Eugène Chevreul, esse francês aí, também deu uma contribuição substancial. Em uma nota dele aqui, sobre o açúcar dos diabéticos, um artigozinho que ele escreveu nos Anais de Química, ele disse que havia similaridade, havia uma identidade comum entre o açúcar da urina e o açúcar de uva. Só que ele não foi mais além, mas ele já deu, é açúcar. Dobson já havia falado, é açúcar. E eu digo mais, é açúcar muito, muito parecido com o açúcar de uva. Dizeres dele: fazendo com que a urina se concentrasse em xarope claro e deixando-a para si, obtive a substância adoçada na forma de pequenos cristais, semelhante aos produzidos no xarope de uva. Escorri-os, pressionei-os e se dissolveram em álcool fervente. Por evaporação espontânea e lenta, obtive cristais de brancura perfeitos que foram examinados comparativamente com açúcar de uva, dos quais eles apresentaram todas as propriedades, como cristalização, solubilidade em água e álcool, a característica para misturar com calor moderado, etc. Ou seja, ele pegou o açúcar da uva e pegou o açúcar tirado da urina. E ele começou a fazer vários testes nos dois. E ele viu que eles se comportavam de maneira semelhante. Mas foi a contribuição dele, ele não foi além disso. Em 1838, o Péligot, este rapaz aqui também francês, França era um polo nessa época de fisiologia, tanto que o Claude Bernard, o pai da fisiologia experimental, é daí. Aí o Péligot, também químico, tinha que ser químico, ele deu um passo além do Chevreul, obviamente alicerçado nas descobertas e descrições dele. Ciência não se faz sozinho, é uma construção que você vai pegando publicações dos seus pares e vai construindo a sua ideia. Ele identificou o açúcar na urina. Ele disse, olha, o açúcar da urina é glicose. Então a contribuição dele foi essa. Apenas em 1838, quase 3.000 anos depois lá das primeiras descrições sobre diabetes, é que eles disseram, olha, o açúcar que faz as coisas ficarem doce é a glicose. Em 1848, a gente tem o von Felling, na Alemanha, ele apenas elaborou o reagente para a pesquisa de glicosúria, ou seja, não é tão insignificante, por isso que eu coloquei. Porque a partir daqui, de 1848, você não precisa mais ficar provando urina. Até aqui os médicos, eles provavam, não todos, mas os mais comprometidos, eles provavam a urina dos seus pacientes. Aqui, o von Felling, ele fez o reagente de von Felling, que era uma reação que você identificava a presença de açúcar na urina. A partir daqui, não se precisou mais. E aí, em 1848, a gente tem o Claude Bernard, ou Claude Bernard. Esse cara aqui, ele é um gênio, um dos gênios da fisiologia, considerado o pai da fisiologia experimental. Os protocolos da metodologia científica foram amplamente refinados por ele. E ele fez grandes descobertas. Médico e fisiologista francês, ele é considerado o pai da fisiologia, porque ele realmente fez contribuições, ele viu coisas, ele olhou para as mesmas coisas e viu coisas que ninguém via. E ele fazia métodos experimentais com um rigor científico atual. Nessa época aqui que os experimentos eram tudo baldeado. Ele fazia grupo controle, ele repetia, ele fazia todos os passos da metodologia com rigor científico mesmo, apurado. Por isso que ele descobriu várias coisas que ninguém na época tinha descoberto. Até suas descobertas, achava-se que o açúcar no sangue só seria possível logo após ingerir vegetais, o que eu tinha falado. E que sua detecção no sangue era motivo de doença. Ou seja, tem açúcar no sangue, está doente, ou acabou de comer vegetal.
Ele achou isso muito estranho, começou a fazer experimentos, e ele demonstrou que havia glicose no sangue sempre, sempre, qualquer que fosse o tipo de alimentação, incluindo no jejum. Aí a galera dizia, pô, Bernard, meu filho, você está dizendo que tem glicose no jejum. Da onde é que vem essa glicose? Da onde é que vem esse açúcar? Na época, logo no começo, ele dizia, pai, não sei. Mas vem de algum lugar. Aí, ele foi estudar o fígado. Porque ele sabia que o fígado tinha um papel central, distribuir alguns fatores que tinham no sangue. Aí ele disse o seguinte, olha, o açúcar no sangue, ele vem, parcialmente, de uma substância no fígado chamada de matéria glicogênica. Ele fez um experimento muito elegante chamado experimento do fígado lavado. Como muitas coisas em fisiologia e em ciência, foi uma sorte que ele teve. Ele estava estudando as propriedades do fígado, e aí ele tirou o fígado com uma parte da veia porta, né? E limpou, lavou o fígado bonitinho e pesou. Aí deu um peso X. Ele fazia esses experimentos, pesava, tal. Aí uma vez ele lavou, pesou e ele fazia os experimentos, né? Aí ele falou, não vou fazer experimento hoje não, já tá tarde, vou fazer só amanhã. E deixou o fígado lá. Aí quando ele voltou no outro dia, ele falou, não, vou pesar antes de lavar. Ele ia lavar e ia fazer o experimento de novo. Ou seja, primeiro era o fígado fresco, pesava X. Aí ele pesou o fígado, sem lavar. Aí ele disse, caraca, o fígado sem lavar, depois de um dia fora do corpo, está pesando mais do que o fígado fresco, assim que eu retirei do corpo. Como é que pode? Repetiu, lavava o fígado pesava X. Deixava um dia, o fígado pesava não 2X, mas X mais alguma coisa. Ele dizia, então o fígado, mesmo depois de retirado do animal, está produzindo alguma coisa. E aí ele começou a procurar o que era, aí ele viu que era glicose. Ele falou, caraca, o fígado produz glicose. Da onde? Aí ele fazendo lá os experimentos, incluindo as lavagens dele, ele deduziu, primeiramente, que havia uma substância, uma matéria glicogênica que não era solúvel em água, por isso não saía na lavagem, mas ficava lá no fígado, o glicogênio. E depois, a glicose era sintetizada a partir do glicogênio. Tá dando para entender? E isso tinha um limite, depois de 4 dias, 5 dias, acabava. Mas enquanto tivesse glicogênio, e a quantidade dessa matéria glicogênica era dependente da dieta. Se eu desse muita glicose para o indivíduo, maior era a reserva de glicogênio. Se eu restringia o carboidrato da dieta do animal, então ele fez vários experimentos, aí ele chegou à conclusão de que, uma parte da glicose ingerida vai para o sangue, assim que você come, e outra parte vai para o glicogênio hepático. Ó a sacada dele. E digo mais, ele falou, a função do glicogênio é ser reservatório de glicose para os períodos de jejum. Aí ele respondeu a pergunta dos grandes céticos do trabalho dele. Você quer saber de onde vem a glicose do jejum? Do glicogênio. Ah, mas por que a gente não consegue achar, o sangue não é doce? Porque é uma quantidade baixa. Aí quando os reagentes começaram a evoluir, ele disse, olha, se eu deixar o animal 5 dias sem comer, tem glicose no sangue dele, mas vai ser mais baixa, mas tem. Determinou que o diabetes apresentava um excesso de produção de açúcar por aquele órgão. Então ele foi o primeiro cara para dizer assim, olha, no diabetes o fígado está descontrolado também. Então há uma hiperprodução de glicose por parte do fígado. Então ele deu essa contribuição. E provavelmente ele estava começando a pesquisar as relações do pâncreas, fígado com diabetes. Ele morreu antes. Provavelmente se ele não tivesse morrido, poderia ter, talvez até descoberto a insulina do jeito que ele era. Eu não duvido. Mas ele fez vários estudos com o pâncreas, mas ele chegou a uma conclusão de que o pâncreas não tinha influência nos estudos preliminares dele. Eu mostrei que fazendo passar em fígado ainda quente
e logo após a morte do animal, uma corrente de água fria, com força, nos vasos hepáticos, livra-se completamente o tecido hepático do açúcar que ele contém. Mas, no dia seguinte ou algumas horas depois, quando se coloca o fígado lavado a uma temperatura amena, encontra-se seu tecido novamente carregado de uma grande quantidade de açúcar, o qual foi produzido após a lavagem. O açúcar é fabricado no fígado que deve, portanto, ser considerado um órgão que produz ou secreta o açúcar. Então, olha a descrição do cara aí em 1848. Esse bicho era invocado o Claude Bernard. Essa foi a contribuição dele aí no nosso contexto. Fez várias outras coisas. Estou falando no contexto da aula. Em 1857, o Wilhelm Petris, também deu a sua contribuição. Ele verificou que nos casos mais graves, descrito pelo Prout, havia acetona na urina dos diabéticos. Ou seja, na galera que está em coma, por causa do diabetes, eu encontro acetona na urina. Se eu pegar um diabético que esteja complicado e tal, mas ainda não esteja em coma, eu praticamente não acho acetona na urina. Praticamente não acho. Então ele já estava linkando. Ó. Então tem alguma coisa aqui entre a acetona / corpo cetônico e coma. Já tinha mais ou menos aqui uma indicação. E aí, ó, em 1869, o Paul Langerhans também fez uma grande contribuição para o estudo e entendimento do diabetes. Foi um grande médico patologista alemão e ele gostava muito dos métodos histológicos e durante lá a sua tese foi estudar a histologia do pâncreas. E aí ele descreveu a seguinte coisa. O pâncreas contém um outro grupo de células aparentemente não conectadas aos ácinos, cuja função eu não consegui determinar. Então ele não foi além de dizer que esse grupo celular produzia alguma coisa. Ele só disse o seguinte, rapaz, o pâncreas tem uma porção acinar que secreta o suco pancreático e uma outra porção isolada que eu não sei para que serve, mas são várias células. Então a contribuição dele foi que ele achou as ilhotas pancreáticas, que é a porção endócrina do pâncreas. Mas até aqui, a noção de endocrinologia, ou de secreção endócrina, era muito, muito ínfima. Alguns autores falavam, mas não era consenso na ciência fisiológica deste período. Não haviam provas sobre isso, sobre a sinalização endócrina, sobre hormônios, não tinha nem o termo hormônio ainda, como a gente vai ver. Então, não tinha como ele nem deduzir com as informações que ele dispunha na época, não dava para ele inferir mais do que isso. Mas foi um passo muito importante aí. Então, ele foi o cara que descobriu as ilhotas pancreáticas. E aí, continuando nessa nossa viagem, em 1874, a gente tem o Kussmaul, também um grande alemão aí. O que foi que ele fez? Ele verificou que nos casos mais graves havia acetona no sangue. Lá atrás eu disse que o cara, ele verificou que tinha acetona na urina. Então aqui ele já verificou que tinha acetona no sangue. São passos que o entendimento vai sendo construído acerca da fisiopatologia da doença. Então ele disse, olha, em casos mais graves, no coma diabético, há acetona na urina. E ele disse também que os pacientes que estavam nesse estado, ou quase nesse estado, eles pareciam ter uma fome de ar. Eles tinham uma dificuldade respiratória, eles tinham uma respiração profunda, justamente por causa da acidose diabética. A cetoacidose diabética, como o Elton falou, o que a acidose faz? Leva a uma maior produção de CO2. Quanto mais CO2 eu tenho para tentar tamponar, eu aumento a ventilação. Então,
esses pacientes cetoacidóticos, eles tinham essa aparente fome de ar. Então ele descreveu estes sintomas e chamou de síndrome terminal do diabetes. Então a síndrome terminal do diabetes era a que levava ao coma nos pacientes diabéticos. Sem saber, né? Ele descreveu a cetoacidose diabética. Ainda não tinha esse termo, mas essa síndrome terminal do diabetes depois foi substituída pela cetoacidose diabética. Ou seja, a produção excessiva de corpos cetônicos por causa de um metabolismo incompleto das gorduras, da oxidação das gorduras, gera este produto, que gera um ácido, e este ácido leva a distúrbios hidroeletrolíticos que mata o paciente. Essa é a causa mortis do coma diabético. A maioria são arritmias que levam a uma parada cardíaca. Quando você tem distúrbios do equilíbrio ácido-básico, uma acidose, o primeiro íon que sofre alteração é o potássio. Quando você tem alteração na concentração de H+, o potássio vai ser alterado. Porque na membrana da maioria das células existe uma bomba de potássio H+ ATPase. E ela promove uma homeostasia das concentrações. Quando a concentração de H+ se eleva muito, o H+ entra dentro da célula para tentar ser tamponado e o potássio sai. Então toda a acidose leva a uma hipercalemia, aumento da concentração sérica de potássio. E o coração é muito sensível a uma hipercalemia. Ele vai sofrer processo arritmogênico. E aí ele pode levar, se a arritmia for uma fibrilação ventricular, uma torsade de Pontes, aí o paciente entra em assistolia e morre. Não tem muito o que fazer. Se for fibrilação atrial ou alguma outra arritmia menor, ele consegue. Mas geralmente são arritmias mais pesadas. Em 1837 a 1893, a gente tem o Arnaldo Cantani, um médico italiano aí. Ele fez uma coisa radical em termos de dieta. Ele leu os trabalhos de John Hollow, ele viu que uma dieta restritiva funcionava, só que ele viu uma coisa que hoje a gente vê, os nutricionistas principalmente, que é a adesão. A adesão é muito baixa. E aí, uma medida drástica para tentar salvar os pacientes dele, o que é que ele fazia? Ele prescrevia dietas restritivas e ele prendia os pacientes dele. Ele trancava. Ele tinha tipo uma prisão no qual ele colocava os pacientes dele e ele só liberava, ou pelo menos afrouxava a dieta, até obter uma urina livre de açúcar. Então, até este período aí, o mote era o seguinte: eu restringia carboidrato da dieta do paciente e ficava dosando o açúcar na urina dele. Se o açúcar baixar, eu posso ir afrouxar um pouquinho, posso dar uma quantidadezinha de carboidrato. Se não, eu restringo total. Eram dietas de inanição. E os pacientes, alguns ficavam doidos. Né? Isso a gente sabe hoje que uma dieta altamente restritiva gera o quê? Compulsão. Então, depois que um paciente desse ficava preso, quando ele saía, ele descompensava. Foi uma medida drástica. Vários médicos fizeram isso nessa época. Aqui eu só botei o que iniciou e o que foi o mais famoso. Mas vários médicos nessa época faziam isso. Em 1794, ó, o Piorry, ele tinha uma abordagem meio doida. Meio não, completamente doida. Também foi um médico francês. E o que ele fazia? Ele fazia o oposto do Cantani. O pensamento dele não é tão ilógico, mas não tem, como a gente vai ver, não tem sentido. Ele recomendava que os diabéticos aumentassem o consumo de carboidratos e calorias para compensar a perda que tinham pela urina. Ele pensava o seguinte: se o cara está urinando glicose, se o cara está perdendo glicose na urina, o problema do paciente diabético não é que ele tem muita glicose, é que ele tem pouca glicose, porque ele está urinando a glicose. Ele não está retendo a glicose. Então ele pensava o seguinte: o cara emagrece, o cara fica seco, raquítico, porque ele está perdendo glicose. Se eu der aquela glicose em excesso para compensar o que está sendo perdido, o paciente melhora. Então o Piorry, ele tinha essa abordagem diametralmente oposta ao John Hollow, ao Cantani. Ele prescrevia excesso de carboidrato.
Então, meu filho, pode comer 5 pão, 10 pães. Pode arrochar no pão aí. Só que, obviamente, ele viu que os pacientes morriam logo. Só que, muitas vezes, ele achava que era um paciente que realmente já iria morrer logo. Mas uma coisa é chocante para a gente pensar. Se o paciente, mesmo com adesão a uma dieta extremamente restritiva e de inanição, ele aumentava a sobrevida dele em 2 anos. E o sofrimento causado por uma dieta altamente restritiva é grande. Então tinha gente que dizia assim, não, eu prefiro ir comendo e morrer do que sofrer não comendo e morrer em 1 ano a mais. Então realmente era um custo-benefício aí que é muito complicado. Vou viver 2 anos a mais, só que sem qualidade de vida, sofrendo, fraco, porque tinha um paciente que não conseguia nem andar. Porque tinha, dependendo da pessoa, ela ingeria 200 calorias por dia. 300 calorias por dia. Tinha dieta que era 300 calorias por dia. Então a pessoa ficava extremamente fraca para aumentar 1 ano de vida. 2 anos de vida. Né? Eu estou falando de média. Uma pessoa podia viver mais 5 anos e tal. Mas no geral, era isso que acontecia.